Feliz Ano Novo, meu povo! Glória a Deus. Hoje é 1º de janeiro e eu sou o Paulo Mansur, estou muito feliz de estar com todos vocês. Deus abençoe esse ano novo, que vocês tenham aí um ano maravilhoso de 2025, com muita saúde, com muita paz, com muita alegria, né? Com muita família, com muita amizade, com muito trabalho, com muita diversão, porque a vida é uma passagem, a gente tem que se divertir enquanto está nela. Se divertir, claro, de uma maneira responsável, né? Mas o sorriso, deixo aqui esse recado para vocês, nada combate a alegria, nada, nenhuma doença combate a alegria. Até por isso que vai muitos palhaços, até em locais onde tem crianças com câncer, a gente já viu isso daí, reportagem. É alegria, levar a alegria transforma. Vamos ter um 2025, se Deus quiser, mais alegre. Bom, começamos aí com uma reportagem exclusiva mostrando detalhes do treinamento da Polícia Militar no combate a crimes graves. Esse simulado aconteceu em várias cidades do nosso estado. Fabrício Fernandes conta detalhes para a gente dessa preparação da Polícia Militar. Roda! As forças de segurança do nosso estado estão sempre em constante treinamento. Diversas ações aconteceram nas últimas semanas. Em Campinas, o simulado foi em um shopping. A ação começou no Centro de Operações da PM e terminou com a prisão e também atendimento médico destas vítimas que estavam em uma loja. Simulamos aqui a entrada das equipes policiais militares e serviu como treinamento não somente para as forças de segurança pública, como para as forças de segurança privada do shopping e o atendimento como um todo. Para nós é importantíssimo esse tipo de simulação para treinarmos a integração entre essas forças, entre todos os atendimentos, seja de socorro do próprio shopping, seja de socorro por parte dos bombeiros e o atendimento específico da Polícia Militar. E o resultado disso como um todo é que não somente a Polícia Militar, mas que todos os integrantes aí que atendem a população façam isso de maneira cada vez melhor. Já na região de Ribeirão Preto, um ataque a carro forte aterrorizou motoristas que estavam em uma estrada. Para estar cada vez mais preparado para estes crimes, homens do 3º Batalhão da PM treinaram um tempo de resposta para agir em situações como essa. Houve também um simulado semelhante em Barretos. Ocupado aí pelos indivíduos, estão desembarcados, estão no visual aí indivíduos com arma longa, que é sério. Vou montar 20 equipes de força tática frente, aí que tem. Em 2023, os ataques a carros fortes aconteceram na região de Campinas. O treinamento foi no período noturno, o mesmo dos ataques. No cartódromo de Limeira, que contou com homens do 36º Batalhão e do 10º BAEP, a simulação buscou tentar deixar o mais real possível essa simulação, contando com carros incendiados, caminhão fechando a estrada e uma troca de tiros próximo ao carro forte que seria atacado. Nosso objetivo é treinar na situação mais próxima da realidade, inclusive o horário que foi escolhido é porque é o horário que tem ocorrido essas situações de roubo a carro forte e nós procuramos envolver o maior número de policiais, né, policiais rodoviários, policiais que atuam no policiamento urbano, bombeiros também, tem uma participação importante, né, nesse tipo de ocorrência. Né? Então nós tivemos a participação da Polícia Civil também, uma preleção da Polícia Civil com relação à preocupação dos policiais preservarem evidências, preservarem provas digitais, para que esses dados são muito importantes para a investigação. Então a parte que afeta a Polícia Civil, então nós tivemos aí a ajuda do pessoal da DEIC de Piracicaba. Em Araçatuba, o treinamento foi focado para ações graves, principalmente no período noturno. Já na região de Rio Preto, homens do BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, realizaram treinamento no aeroporto da cidade. A simulação aconteceu no entorno de uma aeronave, onde estariam criminosos.
houve negociação e a rendição dos bandidos que saíram do avião. Já em Presidente Prudente, equipes do BAEP e do Batalhão de Área acabou treinando contra a quadrilha do Novo Cangaço. As ações aconteceram nas principais vias. E em Dracena, homens do 25º Batalhão passaram primeiro por uma aula teórica antes de ir para as ruas. Durante o patrulhamento, a simulação de um ataque contra a equipe da PM. Brevidade, Copom, Praça Central de Dracena, Copom, indivíduo fortemente armado, arma longa, Copom, Mike baleado, apoio com acerto. A simulação aconteceu na Praça Central de Dracena, na resposta da PM contra esta quadrilha. Os treinamentos acontecem com todos os policiais e são constantes para garantir mais segurança para a sociedade paulista. E a nossa ideia é treinar para a pior situação. O policial ele é aquilo que ele treina, né? Então a preocupação é se fazer algo mais próximo da realidade, para numa situação real, os policiais estarem preparados para uma ocorrência bastante complexa como essa. E a partir de hoje vamos mostrar uma série de 3 reportagens contra a violência, contra as mulheres. A primeira matéria que a gente vai soltar agora é sobre medidas protetivas. Vamos entender como acontece esse processo. Roda a matéria. O corpo é de mais uma vítima de feminicídio. Maria Delma foi assassinada pelo ex-marido depois de anos de violência. Ele batia nela, No começo da relação, ele sempre ia para cima, partia para cima, ou tacava algum objeto. Na cabeça dele, minha mãe tinha um amante, Ele xingava ela chamava ela às vezes de vaca, Porque ela era estava parecendo uma prostituta, essas coisas. Então sempre era ofensas, como mulher, Até que este ano tomou coragem e saiu de casa. Maria Delma procurou a delegacia da mulher, relatou as ameaças que sofria do marido e pediu uma medida protetiva. Cerca de um mês depois, as filhas souberam que o juiz havia negado o pedido. Mas a essa altura, Maria Delma não precisava mais contar com a justiça para protegê-la. Quando a gente foi para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, a delegada nos informou que foi indeferido. O Estado que não foi omisso, E ela não teve a proteção de ninguém. Então ela estava desprotegida. Estava mesmo. As medidas protetivas que exigem o distanciamento do agressor estão previstas na Lei Maria da Penha e têm um objetivo claro. Previnem feminicídios e que o sistema de justiça tem cada vez mais concedido medidas protetivas e aprimorado suas políticas para fiscalizá-la e as mulheres ficarem mais protegidas. Sim e não. Porque nunca os homens descumpriram tanto as determinações judiciais para ficarem longe das vítimas. De janeiro a julho deste ano, das quase 230 mil medidas protetivas concedidas, mais de 35 mil foram violadas. A cada 8 vítimas que precisaram de proteção, uma, pelo menos, continuou a ser alvo do agressor. Concentre-se nos últimos 4 anos. Em 2020, foram 8.690 descumprimentos. Os números saltaram e em 2023, mais de 50 mil agressores passaram por cima das protetivas. Aumento de 481%. A justiça concedeu mais medidas? Sim, mas os criminosos foram muito mais audaciosos. Foram inúmeras vezes que esta mulher foi desafiada pelo ex-marido, que deveria ficar no mínimo a 300 metros dela e dos 4 filhos. O que ele falava? A maioria das vezes que eu tava com um homem que se eu não fosse dele eu não ia ser de ninguém, que se pegasse alguém aqui ia matar eu e a pessoa ia tacar fogo. História semelhante viveu esta outra vítima, mãe de 3 filhos. Mais de 30 vezes ele quebrou a medida protetiva, ele ficava rindo falando que a polícia não pegava ele.
E por que isso acontece com tanta frequência? Com a palavra, a mulher que é símbolo da luta contra a violência doméstica, Maria da Penha. Quando a medida protetiva é dada e que não existe uma fiscalização dessa medida, não existem políticas públicas que fiscalizem e que tomem o devido cuidado para a proteção dessa vítima, os feminicídios podem acontecer. Mais de 900 mulheres na cidade de Guarulhos têm medidas protetivas, mas pelo menos 1/3 delas não se sente protegida. E a Justiça reconhece isso, tanto que envia para a Guarda Civil o nome e o endereço de cada uma delas. A patrulha Maria da Penha passa diariamente para saber se tudo está bem ainda. Hoje, 353 mulheres estão nessa lista. Foram mais de 17 mil visitas em 6 anos pela patrulha. Funciona 24 horas e, assim, dependendo do caso, a gente passa mais de uma vez. Dependendo se a mulher tiver em risco iminente de morte, a gente passa quantas vezes se fizer necessário. Nossa patrulha Maria da Penha já fez 60 prisões em flagrante por descumprimento de medida protetiva. É o caso dos ex-companheiros das 2 mulheres que vimos há pouco. Lá na delegacia ele pedia na frente dos policiais, jurando que nunca mais ia fazer isso, pra mim não deixar acontecer. Tava com canivete. Daí eu perguntei pra ele, por que você tá com isso no bolso? Ele pegou e falou, tava esperando você sair pra te picotar. Agora eu tô aliviada e todo dia eu entro lá no processo pra ver se ele tá lá mesmo. Um exemplo bem sucedido é o projeto Viva Flor, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Oferece a mulheres com medida protetiva um aparelho com botão de pânico e, em alguns casos, instala tornozeleira eletrônica nos valentões. Se o agressor se aproximar dela, mesmo que ela não esteja vendo, mesmo que ela não observe, essa aproximação indevida é acionado um alarme e a gente entra em contato com os dois. Se o agressor não sair daquela área de exclusão, imediatamente são despachadas 2 viaturas, uma para proteger a vítima e outra para prender o agressor, porque ele violou aquela área de exclusão. Ele já protegeu, para você ter uma ideia, 2.500 mulheres e até hoje, nesses 3 anos, nunca perdemos nenhuma. Violar medida protetiva agora dá de 2 a 5 anos de cadeia mais multa. Mas especialistas defendem medidas que combatam o machismo. Essa desconstrução só acontece através da educação. E a educação, a partir do ensino fundamental, e a reflexão para os que foram presos pela lei, e antes de serem soltos, eles precisam passar por um tratamento através dos grupos reflexivos. Isto é o que vai conseguir diminuir essa violência. Esse é o tema da reportagem de amanhã. Agora você vai conhecer a história de uma fã do trabalho dos auditores da Receita Federal, aqueles que fazem fiscalização nos aeroportos. Olha só. Imagine uma menina que ama aeroporto e com apenas 9 anos já tem um faro especial. Ele tá até fugindo. Tá meio estranho ele. Esse talento fez da Helena uma celebridade na internet. Você, quando crescer, quer ser o quê? Polícia de aeroporto. Por que de aeroporto? Pra pegar drogas. A cena aconteceu durante uma apresentação especial do comediante Hunter Melo para crianças. A mala passou, aí tá com droga. O que você vai fazer? Prender o ladrão? É? Aí tu fala o que pra ele? Por que tu tá trazendo droga? Helena acabou sendo convidada pela Receita Federal para conhecer a rotina de quem trabalha na fiscalização do desembarque internacional do aeroporto do Galeão. Já na chegada, uma surpresa. Essa aprendiz ganhou distintivo e uniforme. Recebeu o carinho dos funcionários da Receita Federal e, entre eles, reconheceu um dos personagens reais da série Área Restrita. E agora é um momento especial. A Helena vai escolher um passageiro para inspecionar a bagagem. Opa, olha só quem apareceu aqui. Trouxe até 2 malas. Esse cara aqui passa, Helena?
Não, pode ir, tá suspeito. Não, só tava indo viajar, Helena. Eu sou seu amigo, lembra? Não tem jeito, vai ter que olhar as bagagens. Isso é leite em pó. A gente vai ver se ficar azul é cocaína. Como no palco, tudo aqui não passou de encenação. Mas no mundo real, o trabalho é sério. Esse ano, em drogas, na bagagem, tivemos em torno de 30 quilos de cocaína apreendida e mais ou menos 20 quilos de êxtase MDMA. Liberado do flagrante de brincadeira, o ator admitiu. Foi uma aula e tanto. O humor é uma válvula de escape para rir, para se divertir, mas também é educativo, né? Faz a gente parar para pensar em coisas que às vezes a gente nunca tinha parado. Não é, Helena? O crime não compensa. E vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com mais informações aqui na tela do SBT. Estamos de volta aqui no programa Voz da População e ao longo dessa semana vamos mostrar alguns casos solucionados por mim aqui no programa Zap da População. No programa não, no quadro, né? Zap da População. Roda a vinheta. Bom, agora você vai assistir a segunda parte da entrevista exclusiva que eu fiz com a Natália Rezende. Ela que é a supersecretária do governo estadual e vai fazer uma explanação de tudo que tem acontecido de investimentos do nosso estado de São Paulo. Roda! Também tem o controle da hidrovia Tietê-Paraná, que corta o estado, saindo da cidade de Conchás, a região central, até a cidade da Pedreira Barreto, né? Esse caminho do transporte, da produção agrícola, vários estados também tem turismo na hidrovia. São obras importantes para o estado de São Paulo, né? A gente é bom a gente explicar para o nosso telespectador tudo isso. Né? Sim, é muito importante, porque uma coisa que a gente teve uma preocupação quando a gente chegou aqui. Vamos olhar nossos modos de transporte e ver como a gente otimiza a nossa matriz logística. Aí a gente foi olhando as rodovias, o que eu preciso fazer nos leilões, melhorando, colocando free flow, entendendo os investimentos que são necessários, também olhando a questão de resiliência climática, como foi, por exemplo, a Rota Sorocabana agora, a Nova Raposo, olhando as ferrovias, como é que a gente consegue melhorar a parte de passageiros e a nossa hidrovia, que é o modo mais sustentável que a gente tem. Então a gente pegou a hidrovia Tietê-Paraná e vimos todos os gargalos que tinham lá. O principal é a obra de Nova Vanhandava, que é o quê? Eu tenho 16 quilômetros que eu preciso fazer uma explosão subaquática para ter 3,5 metros de profundidade, de forma com que, inclusive em época de estiagem, os meus comboios passem. Em 14 e 15, quando teve a crise hídrica, foram 22 meses sem passar nenhum comboio. 19 e 20 foram 7 meses. Por quê? Porque eu chego numa cota que eu tenho um conflito ali de usos também com a parte de geração de energia para toda a região. A partir do momento que eu faço essa obra, e a gente já começamos em abril do ano passado, vai ser concluída em 2026, 293 milhões, toda uma preocupação ambiental, que a gente faz uma bolha, que a gente consegue proteger a fauna, proteger os peixes. Todo novembro a gente para o período defeso, fica até março, e aí a gente vai fazendo só as obras que são licenciadas, para a gente conseguir ter essa perenização da hidrovia. E aí a gente está falando hoje numa movimentação de 2 milhões de toneladas. Ali, farelo de soja, areia, que a gente pode chegar, olhando todos os gargalos, em 7 milhões. E isso junto do que, por exemplo, o que a gente está fazendo mais? Explosões nas pontes, de forma com que de 30 metros eu passe para o vão do Pilar de 110 metros. A gente fez na SP465 agora. Por quê? Porque aí eu não preciso parar para poder descarrilhar. E aí, a partir do momento que eu dou mais celeridade, dou mais escoamento, eu consigo, com um comboio duplo, o mesmo tanto que eu carrego em 173 caminhões, o que representa 20 milhões de toneladas de carbono que eu sequestro. Então, isso é sustentabilidade de verdade, sabe? Isso é meio ambiente mesmo. E acaba ajudando o agronegócio, né? Bastante. Muito, isso, muito. Com certeza. Que o agro no estado de São Paulo é muito forte. Muito forte. As maiores fazendas de laranja estão aqui, temos muita cana-de-açúcar. Bom, vamos falar agora sobre ações relacionadas ao meio ambiente, né? Em 2024, a gente
teve incêndios que deixaram muitas pessoas e teve algo negativo, né, sobre isso na natureza, também muito no interior do estado de São Paulo, principalmente cidade de Ribeirão Preto, Rio Preto, que a gente fala aqui no nosso programa. Queria que você explicasse um pouco do que aconteceu, quais foram as ações do governo. Isso, a gente teve uma condição bem extrema. A seca começou antes, foi uma seca prolongada, e aí a gente teve o que a gente chama ali de condições adversas, o triplo 30 ali, né? Temperaturas muito altas, ventos muito fortes e umidade muito baixa. Então, quando isso ocorre de forma conjunta, a gente tem uma dificuldade no combate muito grande. Só que o que é importante a gente ressaltar? O governo do estado de São Paulo investiu muito em prevenção, isso ajudou muito a gente. Então, só para citar alguns números, via DR, a gente fez mais de 65 milhões de investimento em acero, que é quando você faz a limpeza ali às margens da rodovia, tira aquela massa seca, isso ajuda muito para não propagar os incêndios. Nas unidades de conservação, a gente fez muito nos redores e dentro também. Então, a Estação Ecológica de Jataí mesmo, que a gente teve uma preocupação grande lá, porque tiveram alguns incêndios. A gente esteve lá para poder fazer todo um plano e conseguir ter a menor quantidade de incêndio ou controlar bem o fogo. A gente viu que tanto na prevenção, e aí juntando mais de 260 milhões que o Estado empregou, quanto no combate, a gente chegou num dia que a gente tinha 20 aeronaves simultâneas fazendo esse combate. Isso foi histórico, mais de 15 mil pessoas, todo mundo engajado, gabinete de crise, o nosso governador ali na batuta para a gente conseguir passar por esse momento e passar de uma forma com que a gente minorasse o máximo os incêndios. Sim. E que a gente conseguisse salvar vidas, junto com Defesa Civil, bombeiros, pessoal dos municípios e de prevenção. Então, acho que essa pauta da prevenção foi muito importante para a gente mitigar e para a gente fazer isso tudo que a gente conseguiu fazer. E, claro, sempre olhando para frente, o que precisa aprimorar de tecnologia, de infraestruturas críticas, que a gente chamou todas as concessionárias, iniciativa privada, agro, porque aí tem que ser todo mundo junto mesmo. Sim, né? Sociedade, todo mundo de mãos dadas. Bom, a gente não pode esquecer de falar das rodovias administradas pelo Departamento de Estradas e Rodagens, né? Beneficiando aí milhões de paulistas em todo o nosso estado de São Paulo. Queria que você falasse também um pouco sobre as rodovias. É isso. E até trazendo os números atualizados que a gente acabou de olhar, porque a gente está fazendo o balanço, né? E aí, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente fica ali todo mês em cima para ver o que executou, o que estava planejado. A gente está chegando em 6,9 bilhões de investimentos, 5.300 quilômetros, mais de 39 milhões de pessoas aí que nesse período da nossa gestão a gente conseguiu alcançar. E é muita obra, e obra de pavimentação, duplicação, sinalização, dar segurança, né, segurança para o usuário, drenagem também, essa parte de resiliência que a gente está falando. E isso a gente faz muito em conjunto também, o que o Estado tem que estar aqui para fazer investimento, e aí a gente olha tanto, esse número todo envolve SPs, envolve vicinais, aquelas que são municipais que a gente ajuda os municípios. E o que eu consigo colocar em concessão, porque aí tem sinergia também, e aí a gente ganha escala ele no médio e longo prazo. Então, a gente tem feito esse trabalho de uma forma muito planejada, lá na Secretaria, junto com a Secretaria de Parcerias e Investimentos, para conseguir prestar o melhor serviço para as pessoas, né? É isso que a gente está aqui para fazer. Sim. E aí a gente quer fazer isso da forma mais eficiente possível. Bom, a gente sempre recebe aqui no programa A Voz da População secretários, está sendo muito bom esse bate-papo. Vamos falar um pouco sobre a obra na rodovia Miguel Melhado Campos, que liga a cidade de Vinhedo ao aeroporto de Viracopos. Se bem que a gente tem muitos aeroportos, né, dentro da nossa área de cobertura, tem também o aeroporto de Ribeirão Preto, mas surgiu essa pergunta aqui, se tem um prazo de término nessas obras. Tem, essa é uma das obras que a gente, desde o início, tem se engajado muito, porque a gente sabe da importância e sabe ali para a logística também, para as pessoas. A gente está com a previsão de setembro de 2025 para acabar tudo mesmo, e aí é uma obra que envolve duplicação, envolve melhoria de drenagem, ela tem ali toda uma complexidade. A gente tem feito muito diálogo com as pessoas também, por conta de toda a interação que a gente precisa para poder fazer essas obras, 100 milhões de investimento, previsão setembro para
concluir de vez. Então, estamos ali fazendo e estamos fazendo junto com as pessoas para dar certo e melhorar esse trecho também. Então, aí, final desse ano, praticamente, aí 2025, estaremos com essa rodovia tão importante. E fazer um resumo das tuas ações. Vai ter muita coisa em 2025. A gente teve tantas coisas, né, em 2024, tantos martelos batidos ali pelo governador Tarcísio, trem intercidades, privatizações, enfim, tantas coisas históricas para o nosso estado de São Paulo. O que esperar 2025? É isso, muita coisa histórica, 9 leilões e vamos ter mais. Vamos ter muito mais aí em 2025. A parte de balsas a gente já falou, a gente vai ter outros leilões de rodovias também. Vamos ter mais ações em saneamento, olhando agora os municípios que não estão prestados pela Sabesp. A gente tem Via Universaliza, que foi um programa que a gente lançou sentado com os prefeitos, agora os novos gestores, para a gente também fazer contratos regionalizados, melhorar também essa nossa segurança hídrica nos demais municípios. Resíduos sólidos também está dentro do saneamento básico. A gente tem olhado muito para a destinação. Como é que eu valorizo o meu resíduo? Como é que eu gero escala? A gente produz de 40 a 44 mil toneladas dia. Só que em 536 municípios eu produzo menos de 50. Então eu preciso regionalizar, eu preciso dar escala para ter economia circular, para gerar biogás, biometano, compostagem, reciclagem, ver o catador numa lógica de agente ambiental. E isso a gente está modelando parcerias também, modelando concessões, olhando desde o início da cadeia até a prospecção de investidores. Estamos com 328 municípios trabalhando juntos e aí a gente quer avançar muito nessa pauta também em 2025, para além de toda a lógica aí de energia, transição energética, descarbonização, meio ambiente, restauração. A gente está com um projeto de colocar em restauração 37,5 mil hectares e a gente está avançando muito. Lançamos uma plataforma agora na COP bem legal das áreas em restauração das nossas unidades de conservação, distância para rodovia, viveiros, declividade, características. Isso vai ajudar muito também a gente trazer a iniciativa privada, como a gente fez uma reunião semana passada com organismos multilaterais para ficar junto do Estado de São Paulo e tornar mais um projeto de referência aqui para a gente, seja bater o martelo, seja para a gente dar aí para a nossa sociedade para melhorar. É isso que a gente está aqui. Natália Rezende, nossa super secretária, eu quero agradecer você pela entrevista. Aqui é a sua casa, sinta-se à vontade no nosso programa Voz da População. Desejo um bom ano, que 2025 seja maravilhoso lá na secretaria. Um abraço para o nosso governador Tarcísio e Deus abençoe 2025. Obrigado pela participação. Amém. A gente está sempre à disposição. Para mim é um prazer enorme. Então, toda vez que você me chamar, eu vou aparecer aqui, seja para participar, tomar um cafezinho, enfim. Também a secretaria está de portas abertas. A gente fica muito feliz de contar com o apoio, de ter esse espaço e de poder falar um pouquinho com a nossa população, ouvir, dialogar. É para isso que a gente está aqui, para melhorar mesmo. E é o que a gente está fazendo, é o que o nosso governador nos deu de diretriz. Então, obrigada mesmo pela participação. Como diz o ditado, ano novo, vida nova. Vamos para a rua conversar com a população para saber o que esperar para 2025. O nosso quadro Tá na Boca do Povo. Roda! Estou aqui com essas duas meninas que acabei de encontrar aqui no centro e eu quero saber como foi o ano de vocês agora de 2024. Foi bastante intensivo. Foi difícil? Foi. E o que você espera para o ano de 2025? Muita prosperidade, conquistas, sonhos realizando, que eu vou fazer 18 anos já. 18 anos, vai tirar carta? Graças a Deus. Quer o quê? Um carro, uma moto ou quer os dois? Uma Saveiro. E você trabalha? Trabalho. E aí vai querer conquistar, então, esses dois bens aí, então, né? Sim. Pra mim, também uma casa, né? Uma casa, bom também. Você mora com seus pais? Meus avós. Seus avós. Então aí quer morar sozinha, quer uma casa pra morar sozinha. Ou quer uma casa e depois lá na frente pensa se vai. Lá na frente. Largar meus avós assim agora. Agora não, né? Não, tá cedo ainda. Tá cedo. Conta pra mim, como foi seu ano de 2024? Nossa, foi cheio de altos e baixos, viu? Foi? Nossa, bastante. Mas não desistiu? Não, tem que manter forte. Tem que manter forte. E o que você espera do ano de 2025? Nossa, eu espero só coisas boas. Espero começar o ano com o pé direito.
quer um pedido de casamento? Quer dinheiro? O que você quer? Eu quero tudo. Viajar muito, porque como eu moro na Alemanha, agora eu quero ir para outros países, conhecer também. Então, viajar, curtir a vida. Dinheiro. Dinheiro, bastante dinheiro. Amor, tem amor? Amor, tenho já. Alguns por aí. Agora você, como que foi seu ano de 2024? Foi bom. Foi bom? Foi. E o que você espera pro ano que vai vir? Espero que continue, tipo assim, as pessoas tendo menos briga. Também espero que, tipo assim, o povo respeite as pessoas que ficam na rua, sabe? Mais respeito, né? Mais que as pessoas tenham mais amor, né? A si próprio, principalmente. Também, né? Porque as pessoas que não se amam tratam as pessoas mal, né? Sim, porque, tipo assim, tem às vezes que eu vejo as pessoas batendo as pessoas que ficam na rua, sabe? E é meio chato. Eu vou trazer 2 palavras importantes para 2025. Constância e retidão. Constância para persistir no teu sonho, para persistir na tua vontade. Constância para continuar acreditando em você, em tudo que você semeou para trás. Retidão para você não desistir, não desanimar. Retidão nos teus estudos, porque o conhecimento te liberta. Retidão em buscar harmonia dentro da sua casa, do seu relacionamento. Diálogo é muito importante, essa comunicação clara. A gente precisa aprender a se comunicar, aprender a ouvir, respeitar as pessoas como elas são, trazer Deus para dentro de casa, trazer Deus para dentro do coração. Um feliz 2025, dando tchau para quem está em casa. Tchau! Tchau! Muito obrigado pela sua audiência de hoje. Acesse minhas redes sociais, Paulo Mansur Oficial. Estarei de volta amanhã, neste mesmo horário aqui no SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.